desanimados, comparai os fracos, sejais longânimos para com os todos, evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vou te dar um testemunho. Se eu venho de tarde, meu filho, o que eu fiz ali eu faço aqui hoje. Se tu quer achar que eu estou puxando sardinha para mim, fica à vontade, estou nem aí. Que eu estou puxando sardinha para todos os ungidos e todos os profetas que se denomina o nome do Senhor sobre a vida deles. O Senhor está dizendo, eu coloquei um plano na terra. Só vou cessar minha ira quando eles fazerem um concerto com meus ungidos. Se você é um daqueles que está tocando em ungido, como tocar? Não precisa bater não. Você pode tocar de várias, tocar no caráter dele, tocar na vida dele, tocar com fofoca, tocar de várias maneiras. Você pode fazer que nem a cara, colocar pão em água. Quero ver, não vou ajudar ele não. Estou nem aí, vou ajudar outro ali. E você faz a bel prazer. Fica à vontade. O prejuízo é seu, não é nosso. Se Deus quiser, vai levantar um mendigo lá na rua e fazer ele um empresário. E vai sustentar quem ele quer sustentar. Deus não depende da gente, mas a gente depende dele. Tá? Pode dizer uma coisa, há muitos anos atrás, eu tinha um filho na fé. Era empregado em uma firma de portão de alumínio. Trabalhava há 15 anos na firma, desde o menino. Dormia dentro da firma. Se converteu, foi para a igreja. E o cara virou crente mesmo, perdia um culto, estava ali, ajudava, vivia de bicicleta. Não tinha carro, morava dentro da firma, lembra disso? Morava dentro da firma. Está lá. E foi indo. E final de ano como esse, igualzinho final de ano. Não é que foi um final de ano como esse. Foi para o mercado. E nós tínhamos pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Quando você vai no mercado, você pensa o quê? No arroz, no feijão, no óleo, básico. Final de ano, o outro pensando em Chester, os outros pensando em peru, os outros pensando na casa alimentada, na 25 comprar as coisas, alimentar. E os ungidos estão preocupados com arroz, feijão e o óleo. Glória a Deus. Vamos lá. Estou lá. De repente, quando eu estava minha mulher lá no carrinho, pegar arroz, feijão, óleo básico, para ver que o senhor de andar, o senhor veio até mim e disse, meu filho, não compra nada básico, nem arroz, nem feijão, nem óleo. Compra doce. Compra a sobremesa. Cristina, não compra nada não, compra só as coisas. Porque o senhor já mandou entregar. Quando eu cheguei em casa, esse moço, que fazia 15 anos na firma, era peão na firma, ajudante de fazer de alumínio, andava de bicicleta. Ele pegou o 13º dele, fez uma compra na minha casa, no final de ano. Eu fiquei imaginando a alma dele preocupando com a minha casa. E levou para a minha casa, no bom e no melhor, para mim ter o final de ano. Quando eu cheguei em casa, estava tudo em cima da mesa. O mesmo Deus de Eliseu que encheu a sua família não mudou. Chamei ele e vim cá. Porque tu está sensível ao Espírito. Porque tu guardaste a palavra do Senhor. E tem um coração voltado para Deus. O Senhor se agradou de ti. E por ter se agradado de ti, o Senhor diz, pode até virar um ano, mas você começa o ano como empresário, mas não mais como peão. Aquela firma eu vou entregar nas tuas mãos. E tu vai saber que eu sou um Deus grato. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fecho a porta para quem maltrata, eu abro a porta para quem trata bem. Se eu tiro o recurso de ter pão, aqueles que maltratam, aqueles que tocam, então aqueles que dão um copo de água, não perde o galadão. Fechou o ano, entrou janeiro, o dono da firma morreu. O filho dele morou nos Estados Unidos, outros bem de vida, só a mulher dele é o velho. Chamou ele no escritório e disse, você está 15 anos conosco. Eu não quero nem saber qual é a tua indenização de trabalho. Eu não tenho como tocar isso aqui. Vou passar a firma do teu nome. Você assume e ela é tua. Entregou a firma na mão dele. Do dia para a noite, ele tinha cartão de crédito, talão de cheque e comprou o carro. Virou empresário. Só porque ele se preocupou em me dar um final de ano. Você está preocupado com o teu pastor? Está com a pastora? Com os filhos dele? Tratar aqueles que vos ensinam. O ano inteirinho orando por você.
o ano inteirinho ministrando, a toda hora. Eu vou ligar onde você quiser, eles estão ali dispostos a te aconselhar, te ajudar. Se você pedir visita, eles vão te visitar. E quando estiver olhando, você não gostou da tua casa? Dos teus filhos? Ornamentar a tua casa? Quantos desprezam os ungidos do Senhor? Não tratam com apreço, nem com máxima estima, e muito menos com amor. Só quer sugar, só quer oração, só quer palavra, só quer pessoas cheias de unção à disposição para fazer a sua vontade. Mas qual é aquele que é esse moço que olha e diz: calma aí, será que ele tem um bom Natal? Será que estou dizendo de mim? Não, estou dizendo de todos. Aleluia. Qual foi o ano que você levou uma cesta de Natal para o teu pastor? Eita lá! Qual foi o ano que você viu ele, levou ele no shopping e comprou roupa nova para ele? Qual foi o ano que você viu com a mulher dele, se ela tem uma roupa para passar o Natal dela? Todos nós somos ovelha, e todos nós nos preocupamos chegar a Deus e encontrar um homem cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de fé, para suprir nossas casas, para suprir nossas vidas, para nos dar bênção. Mas quem de nós se preocupou? O Senhor falou comigo: eu estou plantando na terra por causa dos meus ungidos. Poucos como tsunamita na terra, que vê o Eliseu passando e não deixa ele passar despercebido. Se preocupa se ele comeu. Se preocupa que ele comeu. Mas quando falta comida na tua casa, você sabe a tipo de oração. Você está doente, está enfermo? Você foi visitar? Fiquei 45 dias. 45 dias com pneumonia. Me pergunta quem me ligou. Me pergunta quem me visitou. Seu pastor fica doente, você visita ele, mas você quer visita. A mulher dele está doente, você visita ela. Eu sei que tem uns como esse, que é exceção, mas isso não deveria ser uma exceção, deveria ser coletividade. Isso deveria ser algo comum na igreja. A gratidão, que é a maior expressão nobre na face da terra, de amor, de estima, de reconhecimento. E o Senhor diz: cada ano que passa, o amor está esfriando, a iniquidade está aumentando, e o povo não quer mais se preocupar com isso. Qual é a receita? Talvez está dizendo: pastor, eu estou no deserto, você quer sair? Vou dar um conselho. De repente eu vou te dar uma firma só porque você colocou comida na mesa do ungido. É isso que Deus está dizendo. Por causa deles, por não permitir, por causa deles, eu sequei todo o sustento da terra. Por causa deles, viu? Por causa deles. Sabe? E sabe o que acontece? O povo está pronto para pisar em cima. Porque quando repreende, além de não aceitar a repreensão, eles se levantam contra. Deixa eu dizer uma coisa a você: o seu pastor está todo dia comigo. Eu falei: Senhor, justo eu vou mandar pregar isso. Você acha que você é o único? Você acha que eu estou levantando outros? Prepara o teu ouvido. Prepara o teu ouvido. Porque essa prosa você vai ouvir mais vezes, até o final do ano. Prepara, porque eu estou dizendo: põe comida na mesa dos meus ungidos, sustenta minha casa, respeita, porque aí está o que eu vou fazer no meio dessa geração. No livro de Ageu, ele capítulo 2, capítulo 1, disse: está pela própria casa? Foi pela própria casa? Subi ao monte, trazer madeira e edificar minha casa. Ele dizendo: primeira coisa, vai edificar minha casa. Vai edificar minha casa. Vai ajudar a igreja. Amado, tudo que é final de ano, todo mundo pegou o quê? Em pintar a casa, arrumar a casa para receber a parede. É ou não é? Arrumar a casa, pô, festinha, ornamentar, ficar chique. Quem se preocupou em levar a casa de tinta na casa de Deus para pintar a igreja? Quem se preocupou em ir lá na 25 e comprar coisas novas para ornamentar a casa do teu pai, a casa do teu Senhor, o templo de oração? Quem se preocupou em ir lá e dizer: opa, pastor, o que cor você quer que eu compre? Para quê? Para Deus, a casa do meu pai, eu quero fazer. Quem foi isso? Mas cada um com a sua própria casa, enquanto a minha casa. Elias consertou o altar, por isso que aquele povo não tinha resposta, porque eu conserto meu altar. É a receita. Ele
Sunamita viu Eliseu passando, vem cá. Enquanto Acabe tentava matar os profetas lá em 1 Reis 18, Obadia sustentava com pão e água, de 50 e 50. E Sunamita, sabendo como eles eram maltratados e como eram tratados, passava o profeta e vem cá, come aqui, bebe aqui, dorme aqui, vive aqui. Tem pessoas, não, minha privacidade, minha casa. Nós estamos vendo um ridículo, viu? Nós estamos vendo um ridículo. Se a Bíblia diz que aquele que recebe uma autoridade recebe a Deus, então nessa casa quem foi recebido aqui? Aqueles que nos recebem, me recebem. Vem cá, Eliseu, entra. Chamou o marido. Estou vendo que esse homem passa por nós. Já temos experiência com ele. Quando ele abriu a boca, nos livrou de cair na cilada da Síria. Quando ele abriu a boca, Deus restituiu Israel das suas perdas. Quando ele abre a boca, pessoas ressuscitam. Vamos tratar ele como homem de Deus? Vamos tratar ele com dignidade? Vamos pegar um pedreiro? Vamos construir uma casa para ele? Um cômodo para ele? Vamos humilhar para ele? Vamos ajudar ele? Vamos dar dignidade para ele? Meu irmão, isso é tão raro. É tão raro que quando ela fez isso, Deus se incomodou e disse: eu nunca vi isso em Israel. Geralmente eles matam o profeta, só quer sugar, só quer oração toda hora, só quer conselho. Mas são poucos aqueles que você está comendo, se tem lugar para morar, se está vivendo. Amado, você pode dar cesta básica, você pode fazer o que quiser para todo mundo, mas se você não trata os que te presidem do Senhor, os que te ensinam com máxima consideração, o resto você faz é banal. Se você ajuda aquele que nunca te ajudou, que bem faz. Ou se você ajuda aquele que te ajudou, isso é gratidão. Ou não? Se você ajuda quem te ajudou a sair do buraco, a sair da falência, a sair do cativeiro, então isso é gratidão, isso não é pagamento, isso é gratidão. Então quando o Sunamita mandou pegar ele como em casa, era gratidão. Quando mandou preparar um quarto para ele, coisa para ele, era gratidão, reconhecimento, amor, máxima estima. Vai lá e faz uma festa pro teu pastor que ele nunca teve na vida e viu o que Deus vai fazer esse final de ano. Aleluia. Aleluia. Pega a pastora, pega o pastor, leva para o shopping, faz uma vaquinha, ajuda eles e vê se Deus vai estrondar na terra. Se Deus vai matar quem toca, então ele vai levantar quem ajuda. Glória a Deus. Tem muita gente indo para o deserto por falta de consideração, por falta de estima, por falta de amor. E ainda quando um pastor, quando alguém, olha aqui para mim, por minha casa vão te injuriar, mentir, levantar todo mal contra a voz, assim como perseguir, sabe? Não existe coisa pior na face da terra, o extremo da ingratidão. Então quer uma pessoa que sempre teve do teu lado, sempre te ajudou, aí vem um filho do cão, um Zé Mané, um Zé Ninguém, e fala isso dele e você ainda põe crédito, de alguém que você teve experiência. Em alguém que você nunca viu nenhuma maldade, nenhuma distorção, nenhuma tropeço. Uma pessoa, sabe, amado, eu estou há 35 anos como crente, 30 anos como pastor. Já tem muitas igrejas, eu tenho muitos filhos na fé, muitos empresários, muitos que eram cachaceiros. Já colhi na minha casa 23 pessoas que não tinham moral, coloquei na minha casa, comeram da minha mesa. E eu nunca cobrei aluguel deles, nem água, nem luz, nem nada. Cobrei Cristina. Comi o que meu filho comia. Comia pizza, então todo mundo come pizza. Tá? E até hoje eu sou assim. Sabe por quê? Porque a gente dá exemplo antes de cobrar. Mateus 7,12. Aquilo que você quer que os homens vos façam, façam você primeiro. Não me preocupo com os ungidos. Você acha que eu estou me ofertando nas obras para ajudar os pastores? Porque eu estou repreendendo ovelhas e mandando respeitar os seus pastores, porque eu sou pastor. Aleluia. Eu sei o peso que a gente carrega. Eu sei o peso da ingratidão. Eu sei o peso que as pessoas recebem no final de ano, todo mundo. E os pastores são desprezados nesse ano, final de ano. Ou não? E o Senhor está dizendo na terra, esse ano é diferente. Aleluia. Por causa deles, por amor deles, eu estou fechando as portas. Por amor deles, eu estou tirando o medo de ter pão.
Então quem é que vai comer? É a viúva de Sarepta, que vai ser um profeta e vai dizer, me dá aqui primeiro, e ela vai dar, então ela come. Você é sunamita, quem é que vai ser restituído de tudo que perder? Você é sunamita, que deu mais do que um prato, deu dignidade, deu uma casa, imobiliou, e disse, está aqui, toma. Houve, que nem aconteceu hoje, no mundo. Como perdeu, igual você sunamita, perdeu tudo. Mas tem pessoas no meio da geração que não perdeu. Só ganhou. Por quê? Quando passar o vento, serão retomadas as suas heranças. Só passou o vento. Quando acabou o deserto, muita gente ficou falida.